Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gesiel Costa e este é o seu canal EBD em Ação, canal feito especialmente para você, para abençoar a sua vida com subsídios históricos, subsídios culturais, subsídios teológicos, enfim, para ajudar o nosso professor e a nossa professora a dinamizar a sua aula, a enriquecer com os conteúdos. De uma forma geral, a nossa ideia é contribuir com você, professor e professora, com os subsídios para que você tenha uma boa aula. Se você ainda não é inscrito neste canal, te convido a se inscrever-se no canal, divulgue, dê um like, assine o sininho lá para receber os próximos vídeos, envie para os grupos para que o nosso trabalho possa ter um alcance maior para a glória do reino. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 5, cujo título é A Cura do Paralítico de Betesda. É um texto conhecido. O paralítico que havia 38 anos estava enfermo de paralisia, e agora a Bíblia conta este relato que Jesus chegou próximo a este paralítico para operar um milagre. A lição dos jovens estuda nesse trimestre os milagres de Jesus. Então vejamos o que diz o primeiro tópico. Um local de sofrimento. O tanque de Betesda era um local de sofrimento porque eles tinham esperança que nas águas do tanque de Betesda, as pessoas que entrassem ali sairiam com uma cura, qualquer cura. Então existiam diversas pessoas ali sofrendo em busca dessa esperança, desta cura, e eram muitas as pessoas, inclusive o paralítico já havia ali há 38 anos em busca de uma cura. A lição fala da porta das ovelhas, falando sobre as portas de Jerusalém, que segundo a história diz que eram 12 portas. Jerusalém, uma cidade murada, e cada porta ficava num local do muro. Se a cidade era quadrada, 4 portas em cada lado do quadrado dos muros da cidade de Jerusalém. Alguns falam da porta do peixe, outros falam da porta do lixo, outros falam da porta das ovelhas, e assim sucessivamente. As 12 portas dos muros de Jerusalém, cada um tinha um nome e também cada um tinha algo específico. Agora, me parece que na porta das ovelhas é por onde passavam as ovelhas, segundo as lições bíblicas, onde eles iam oferecer no sacrifício do templo as ovelhas, e também para os pastores levarem as ovelhas para o pasto, para a água e etc. Então cada porta tinha uma especificidade nas questões de entrada e saída da cidade. O tanque de Betesda estava ali recebendo aquele paralítico, havia 38 anos, mas como eram muitas pessoas, cada um tinha a sua preferência, ou queria uma preferência. E o paralítico parece-me que não tinha ninguém. Porque quando Jesus pergunta para ele, queres ficar são? Ele diz, não tem ninguém que me coloque no tanque. Expressa uma individualidade sem ser repartida diante daqueles que buscam uma bênção. As pessoas pensavam mais em si, parece-me que eram egoístas, pensavam mais em si do que no outro. E ele não recebia favor nenhum para que fosse colocado sobre o tanque. Se bem que a pergunta de Jesus não foi se tinha alguém para colocá-lo, se ele queria uma ajuda, uma mãozinha. Essa não foi a pergunta do mestre. Jesus perguntou se ele queria ficar curado, mas a esperança dele era a cura através das águas. Então Cristo estava oferecendo uma cura muito maior. O segundo tópico fala da cura do paralítico. Depois do diálogo, depois da conversa de Jesus, depois de Jesus contemplar todo o estado e agora está pronto para operar mais um milagre, então vem a cura do paralítico. Vejamos o que diz o segundo tópico no primeiro subtópico. A pergunta do Senhor. Quando Jesus perguntou, queres ficar são ou queres ficar curado? É lógico que ele entendeu da cura física, mas esse homem, como nós podemos observar nas entrelinhas, parece que ele estava incomodado com o fato de que não ter ninguém para auxiliá-lo. E segundo ponto, também pela individualidade das pessoas, que ele dizia, olha, quando eu vou descer, já desce outro no meu lugar. Então Cristo primeiro começa a executar uma cura da alma, uma cura psicológica também.
porque certamente isso traz tristeza, traz desânimo, traz mágoas, traz raiva. Então a cura não era somente física, expressando que a cura da alma também é necessária em detrimento ao pecado. Quando o ser humano pecou, ele precisa dessa cura da alma. A amargura está na alma, o ódio está na alma, rancor, inveja, tudo são doenças da alma que é possível se ver livre através da palavra de Deus, da ação de Cristo, do Espírito Santo na alma do ser humano. Então aquele homem também recebe a cura psicológica e a cura física também de imediato com Cristo ali na execução do seu poder. Então Cristo de imediato ele se oferece para o homem e diz assim: levanta e anda, toma a tua cama. E ele de imediato, foi um milagre extraordinário, porque imediatamente aquele homem tomou a sua cama e andou. Cristo foi diretamente naquele homem. Os relatos bíblicos não mostram se houve outras pessoas que estavam ali à beira do tanque que foram curadas com o poder de Cristo. Mas relata o poder que Deus fez através daquele homem, simplesmente porque ele já estava ali 38 anos. Então Cristo foi diretamente dele, que parece-me que era o que mais sofria. Então Cristo foi socorrê-lo, porque os milagres de Jesus é para isto, é para socorrê-los, o aflito e necessitado, e trazê-los para adorar e servir ao Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. O terceiro tópico, a controvérsia por causa do sábado, é o terceiro tópico. Então, aqui nós vemos a implicação do sábado. O primeiro subtópico diz assim: o sábado como uma necessidade imprescindível e também um princípio. O sábado foi dado por causa do homem, como a Bíblia diz, e não o homem por causa do sábado. Então nós observamos aqui que o sábado foi dado para quê? Para o homem descansar. Quando a Bíblia diz assim que o Senhor Deus fez os céus e a terra e no sexto dia ele parou com as atividades, então quer dizer, Deus estabeleceu princípios de descanso. O sábado ele vem a calhar quando, principalmente os trabalhadores, né, eles trabalham 6 dias na semana e lógico que o sétimo é o sábado, é o descanso físico. Isso é uma necessidade para o corpo humano. Se as pessoas vivem trabalhando diuturnamente, eles não vão muito longe porque a saúde física e mental deles estará em breve comprometida. E também o sábado foi dado pelos encargos dos patrões que usavam os seus funcionários e de uma forma explorando a mão de obra. Então o sábado também veio por causa dessa necessidade. Nós observamos isso quando vemos o paralelo entre trabalhar e arar a terra durante 6 anos e no 7º ano deixar a terra se restaurar, tornar-se fértil novamente. Então o ano sabático era o 7º ano, as pessoas trabalhavam 6 anos, no 7º ano eles não poderiam trabalhar na terra. Por quê? Qual que era a intenção? Restaurar a terra, deixar ela descansar, para que ela pudesse depois continuar oferecendo as suas colheitas através das plantações das pessoas. Assim também o sábado na vida do homem é restaurar a saúde, restaurar o vigor físico, restaurar o corpo físico, e muitas pessoas têm atrelado o sábado à salvação. Muitas pessoas têm dito que se não houver guarda do sábado, não haverá salvação. Então estão trazendo o que? Simplesmente colocando que a salvação pode ser pelas obras. Você praticando obras poderá ser salvo. Isto não é uma verdade. O sábado tem muito mais outro significado do que a salvação em si própria. E também porque nós vemos os fariseus colocando altas cargas, principalmente sobre o sábado. Nada se podia sobre o sábado. Até algumas coisas acresceram a lei, que a lei não manda eles andarem simplesmente 1000 e poucas milhas, mas eles estipularam isso através de preceitos. Os fariseus e todas as pessoas que observavam as leis da época inventaram diversos preceitos que não estavam intrinsecamente ligados com a obediência da lei e a salvação em si. Eram muitos preceitos que eles haviam colocado. Preceitos, segundo a medicina da época, o corpo tem 248 órgãos, então era um preceito para cada órgão do corpo. Depois descobriram-se que o ano tem 365 dias, então são mais preceitos relativos aos dias do ano. Então são preceitos que devem se fazer segundo os anos, os dias do ano, e preceitos que devem se deixar de fazer
segundo os órgãos do corpo. São diversos preceitos que os homens colocaram altas cargas. Nós precisamos ter cuidado, porque a Bíblia fala de doutrinas de homens, doutrina de Deus e doutrinas de demônios. Então muitas vezes os homens adicionam doutrinas de homens na Bíblia e colocam altos fardos pesados sobre as pessoas, trazendo sobre isso o significado de salvação. Outro detalhe que nós observamos no último subtópico do terceiro tópico é que o milagre foi ignorado e a liberdade estava sob perigo. Por quê? Porque eles ignoraram o milagre que o homem recebe, agora estava curado, e simplesmente olhava por uma atitude que o homem causava. O que era? Carregar a sua própria cama num sábado. Era expressamente proibido tocar no cabo da enxada no dia de sábado. Então o homem estava carregando a cama, então ele foi extremamente censurado. Então eles ignoraram o que era mais importante, a saúde do indivíduo, a cura do indivíduo. E isso nós não podemos cair nas mesmas armadilhas de observar as boas obras, o milagre, a bênção na vida da pessoa, em detrimento de preceitos. Às vezes nós valorizamos mais preceitos, mais os bons costumes do que a doutrina, do que o milagre, do que o favor de Deus, como fora com aquele paralítico. Mas ele deu uma resposta para as pessoas. O homem que me curou disse-me, toma a tua cama e vai. Quer dizer, parece-me que ele estava dizendo, se o homem teve poder para me libertar da paralisia, para me curar, ele tem autoridade para mandar eu carregar alguma coisa no sábado. Então nós observamos que Cristo, ele é o Senhor do sábado, e ele está acima dos preceitos. Então as nossas lições para a nossa juventude também é semelhante. Nós estamos acima dos preceitos, acima dos costumes, acima de qualquer carga humana que é posta, ou doutrina humana que é posta sobre cada um de nós, se estivermos obedecendo a lei do Senhor, a palavra do Senhor, vivendo o fruto do Espírito e buscando pelos dons espirituais. Então, professor e professora, você pode usar estas lições e esclarecer a nossa juventude sobre temas tão relevantes que é, nesse trimestre, os milagres de Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe.